Fala, meu amigo, a minha amiga, professor Alex Magno, mais uma vez. Vamos iniciar uma aula muito importante, uma aula em que você vai aprender a adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir. Trabalhar as quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então é importante para você que não teve o contato ainda com essas quatro operações ou que não está lembrando dessas operações, nós vamos trabalhar essa aula revisando direitinho com você para que você possa sair daqui completamente diferente, tá certo? Então peço que você me acompanhe direitinho, caneta e papel na mão, anote tudo que eu vou colocar para que a gente possa estar fazendo a nossa primeira observação a respeito da primeira propriedade a ser estudada, que é a adição, tá? Me acompanhe por gentileza. Vamos lá. Olha só. A primeira propriedade é a propriedade aditiva. Primeira propriedade é a propriedade aditiva, a chamada adição, tá certo? Primeiro detalhe, qual é a função da adição, prof, na minha vida para um concurso? A função da adição é representar aí a junção, tá certo? De quantidades. Nós vamos juntar a adição, ela tem a função de juntar quantidades. Juntar quantidades, tá? Esta é a função de unir, tá certo? Em quantidade. Segunda característica importante do processo aditivo, tá? Nós representamos a adição através de um sinal, olha só, uma cruzinha, que representa em linguagem corrente, tá? O sinal de quê? De mais, tá? Então, ó, em linguagem, tá? Ó, em linguagem corrente, bora anotar. Em linguagem corrente, nós representamos o sinal de mais, tá? Através de uma cruzinha e a pronúncia é mais, tá certo? Ok, prof. Terceira característica. Bom, os elementos que nós utilizamos no processo aditivo recebem o nome de parcelas. As parcelas, tá? Na adição são os elementos mais importantes, são as partes que eu vou juntar, tá legal? E o resultado após a junção das parcelas recebe o nome de quê? De soma ou de total, certo? Ok? Mas como é que nós vamos organizar, tá certo? Um processo de adição. Então, aqui, ó, olha as características. Aqui nós vamos reunir, tá certo? O que nós chamamos de processo estrutural de uma processo estrutural de uma adição, tá? Processo estrutural de uma adição. Deixe eu melhorar aqui. Então vamos lá. Processo estrutural de uma adição, certo? Então, primeiro, unidade, certo? Embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, tá? Prof, e aquela casa que não tiver na parcela nada, você vai acrescentar com um zero, eu vou lhe mostrar já já. Beleza. Olha só como é que funciona. Nós temos aqui dois processos, tá? Eu tenho o número 242 aqui representando a unidade, aqui à esquerda representando a dezena e aqui representando a centena. Beleza. Aqui eu tenho 242, é o que nós chamamos de quê? De parcela. Chamamos de parcela. Beleza. Somando com outro conjunto de valores,
3, 5, 5 unidade, 3 dezena e um centena. Aqui compõe a outra parcela. Então, na hora que eu somo unidade com unidade, eu escrevo 2 mais 5 e aqui eu coloco o resultado, ó. Se eu somo unidade mais unidade, eu coloco o resultado da unidade, certo? Então, aqui embaixo, eu vou colocar que, bom, se eu estou somando os elementos na unidade, bem aqui eu vou colocar o resultado da unidade. Ora, na hora que eu somo 2 mais 5, o resultado dá o quê? Dá 7. Então, eu tenho que, por obrigação, colocar aqui o 7. Ok, mas veja que quando eu adicionei essas duas unidades, não ultrapassaram uma dezena. Beleza, show de bola. Vamos para as dezenas agora. Eu vou somar a dezena 4 com a dezena 3. Se eu somo dezena mais dezena, aqui eu tenho que colocar o resultado da dezena. Então, se eu somo 3 com 4, aqui eu tenho que colocar o resultado. O resultado da dezena, que é 7. Muito bem. Agora eu vou para a centena. Veja que os dois resultados não ultrapassaram, veja bem, ó, não ultrapassaram o que a gente chama de uma dezena, de 10 unidades. Agora eu vou somar centena com centena. Se eu somo centena com centena, aqui eu vou colocar o resultado da centena. Ou seja, eu tenho aqui o 2 centena, aqui um centena, eu somo. Veja que também não ultrapassou, tá legal? Uma dezena. Caso eu esteja, prof, fazendo o processo de soma, e aí, ao adicionar unidade com unidade, eu ultrapasse uma centena, prof, como é que eu devo me comportar? Vou lhe mostrar aqui. Você tem aqui nessa adição chamada adição, você vai chamar de adição com reserva. Quando eu digo com reserva, é porque ao adicionar unidade de uma parcela com unidade de outra parcela, nós ultrapassamos uma dezena. Por exemplo, eu tenho aqui unidade da primeira parcela 6, ok? Ok. Unidade da segunda parcela 6 também, ok? Na hora que eu somo unidade com unidade, o que que acontece? Note que o resultado 6 mais 6 ele vai dar 12. Então, como é que eu devo fazer? Você coloca apenas, olha só, apenas o resultado de quem? Da unidade, porque afinal de contas você está trabalhando a soma de duas unidades. Então, aqui o resultado, pode observar que é a unidade. Então, você coloca o 2 como aqui está, tá? E, prof, e esse um? Esse um ele vai compor a próxima dezena. Aí você chama que é uma adição com reserva. Esse um passa para a próxima casa, no caso, as dezenas. Aí o que é que você vai ter? Somando a dezena com dezena, você tem um mais 9 daria 10, mas veja que tem um mais um. Então ficaria 11. 11. O que é que vai acontecer aí, prof? Se eu estou somando com dezena mais dezena, você vai colocar o elemento à direita. Esse elemento que é representado na resposta, mais uma vez, o que é que ele é? Ele é a unidade. E a dezena você coloca para a próxima parcela, ou melhor dizendo, para a próxima operação de mais. E aí, esse um aqui, ó, ele veio para cá, pode observar, ó, tá certo? Por isso que é chamada adição com reserva. Somando 2 centena da primeira parcela, com 5 centena da segunda parcela, daria 7. Com mais um fica 8. E aí veja que esse 8
eu não ultrapassei uma dezena. Caso ultrapassasse, prof, eu representaria completinho. Vamos supor que desse 18. Um exemplo. Vamos supor que desse 18, as duas centenas somadas. Aí colocaria o 18, porque aqui é o último elemento. Eu não tenho mais nenhuma operação à esquerda, tá? Então boto o resultado completo. Só que 2 mais 5, claro, não é 18. Eu botei só para lhe mostrar que quando chegar na última casa, o resultado ultrapassando uma dezena, eu represento tranquilamente. Tá certo? Não esqueça disso, tá? Beleza, prof, entendi. Aqui nós temos o seguinte, ó. Vou pegar aqui, respeito de exemplos, ó. Pegar aqui 1909, aliás, 19.998, que eu vou somar. Pronto, olha só. Tá aí a minha soma, não é isso? Olha só o que é que vai acontecer. Nós vamos adicionar. Para a gente adicionar, eu vou colocar o sinal de quê? De mais. Então, você tem, vamos lá devagarinho, unidade, dezena, centena, milhar e dezena de milhar. Certo? Ok? Então, unidade, dezena, centena, milhar e dezena de milhar. Então, vamos lá. Eu vou somar. Somando 8 mais 9 vai dar, olha o que que dá, dá 17. Só que eu não coloco o valor 17. Eu escrevo apenas quem? O 7, que é a unidade. Então eu boto aqui o 7 e vai uma unidade para a próxima operação. Isso é chamado adição com reserva. Aí o que que eu faço? 9 mais 8 dá 17. 17 com mais um, 18. Coloca-se o 8, a resposta deu 18. Eu represento apenas quem? A unidade, tá? E aí vai mais um para a próxima operação, ok? Mais um. Beleza. 9 mais 6, 15. 15 mais um, 16. Coloca-se se o resultado deu 16. Eu escrevo apenas quem? Apenas o 6. E o resultado, esse um eu vou acrescentar a próxima operação aqui, ó. Mais um, tá bom? Bom, 9 mais 7 dá 18. Com mais um, 19. Coloco 9, faz um. Beleza? Show de bola. Somando as dezenas de milhares. Um mais 5, 6. Com mais um, 7. Eu boto 7 porque aqui não ultrapassou uma dezena. Só acrescentando o resultado anterior, deu 19. Estou sinalizando para você que eu coloquei o 9, que é unidade, tá? E o restante eu acrescentei na próxima casa, no próximo processo aditivo, ok? Aqui, só para reforçar, nós estamos diante, aqui, eu tenho uma parcela, aqui eu tenho outra parcela, e aqui eu tenho o que nós chamamos de soma, ou então total. Beleza, prof, entendi, numa boa. Legal, legal, legal. Eu só quero chamar a atenção dos senhores para algumas observações que julgo eu serem muito importantes. Por exemplo, se eu pego um determinado número A e somo com um determinado número B, isso é a mesma coisa que pegar o número B e somar com o número A. Esta propriedade, ela é chamada de propriedade comutativa. Tá legal? Propriedade comutativa.
Não esqueça, se eu, segunda propriedade, se eu tenho três números, por exemplo, A, tá? Mais B mais C, e aqui A mais B mais C, veja bem, é muito simples, tá? É muito tranquilo eu somar primeiro o A com B, dando preferência a essa propriedade, essa soma, e o resultado dessa soma eu adicionar com esse fator externo ao parêntese C. Isso vai ser a mesma coisa que somar o B com o C e o resultado somar com o fator que está fora do parêntese, tá? Essa propriedade, ela recebe um nome, ela é chamada de propriedade associativa. Por quê? Porque eu estou associando, tá, dois elementos para poder juntar as parcelas. Apenas isso. Próxima propriedade. Se eu somo, tá certo? O elemento qualquer com o número um, isto é a mesma coisa que somar um com um elemento qualquer e o resultado, tá certo? Vai dar o elemento qualquer. Isso prova claramente que esse número um no processo aditivo, ele não vai interferir em absolutamente nada. Esta propriedade, ela é chamada de elemento neutro. Ela é chamada de elemento neutro, tá certo? E última das propriedades, se eu tenho o número A e adiciono com uma parcela negativa também A, isso é a mesma coisa, tá? Que somar menos A com mais A, que o resultado vai dar zero, tá certo? Isso aqui seria trabalhar com quem? Com elemento simétrico ou simetrizável. Então, nós temos aí estas quatro propriedadezinhas. Espero que vocês não esqueçam, tá? Porque, por exemplo, se eu venho para cá e faço assim, ó, eu quero somar o 15 com 25. Somando 15 com 25 é a mesma coisa, ó, aqui vai ficar zero, vai um mais 2 3 mais um 4. Isso é a mesma coisa que somar 25 mais 15, ó, zero, vai um mais 2 3 e um 4. Esta relação, ela segue a mesma, não muda. A associativa, se eu tenho 6, por exemplo, mais 3 mais 9, isso vai ser a mesma coisa que 6 mais 3 mais 9. 6 mais 3 vai dar 9 e 9 mais 9 vai dar 18. Isso é a mesma coisa que 6, 9 mais 3, 12. 9 mais 9, 18. 6 mais 12, 18. Veja que o resultado final é o mesmo. Esta operação aqui, se você quiser gerar um resultado com ela, eu pego o número 9, somo com o zero, é a mesma coisa que pegar o zero e somar com o 9, que vai dar 9. Agora, se eu quero visualizar essa, eu pego 5, somo com a mesma parcela negativa menos 5, que é a mesma coisa de pegar menos 5 e somar com 5, o resultado vai dar o quê? Zero. Eu estou somando, juntando uma parcela positiva com a mesma parcela, só que negativa. É como se eu ganhasse R$ 10 e ao mesmo tempo perdesse R$ 10, eu continuaria com exatamente nada, tá bom? Então essa é a ideia da soma, ok? A subtração, prof. Subtração é uma operação mais restrita, tá? Não vale, olha só, para a gente começar a conversar a respeito da subtração, não vale a operação, né? Olha só, a comutatividade.
Na adição, ela não rola. A associatividade, a associatividade na subtração também não vai rolar, tá certo? Então, aquelas observações que nós fizemos não vai acontecer para a subtração. Eu só tenho que ter cuidado que na hora que eu for efetuar uma subtração, eu tenho que ter o cuidado de, tá certo? Sempre colocar que a subtração a gente representa através de um sinal negativo, beleza? Através de um sinal negativo que a gente chama em linguagem corrente de quê? De menos. E lembrando que o minuendo e o subtraindo são os elementos que compõem, tá certo? A subtração. Lembrando que eu não posso fazer uma subtração de qualquer jeito, tá? Eu tenho que respeitar as seguintes condições. Na hora que eu for subtrair, tá certo? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, do mesmo jeito na soma, tá? Só tenho que ter um devido cuidado. Qual? Esse primeiro aqui, ele tem que ser obrigatoriamente um minuendo. Por quê? Porque nesse processo de subtração, o minuendo ele tem que ser maior do que quem? O minuendo ele tem que ser maior do que o subtraindo. Minuendo maior do que subtraindo, senão a operação não acontece. Tá certo? É 741 minuendo maior do que 321 subtraindo. Como é que eu faço? Eu vou lá, ó, unidade um menos um 0. Dezena, 4 menos 2 2. 7 menos 3 4. Ok, tranquilo. Agora, se eu pego um tipo de operação de subtração em que ele está escrito dessa forma, vamos exemplificar. Eu tenho aqui 5.000, olha só, certo? E aqui eu vou tirar de 4.000, olha só. Pronto. Como é que eu faço, tá? Esse processo de subtração. Minuendo, não é isso? Minuendo e subtraindo. Vamos lá. Unidade, dezena, centena, milhar e dezena de milhar. 6 menos 6 0. Olha só. 8 menos 7 de diferença. Ok, prof, entendi. Prof, agora, como é que eu vou tirar 8 de 4 unidades? Eu não tenho como fazer isso. Então, olha a jogada. Atenção, atenção, atenção. Eu peço uma unidade da casa seguinte, tá certo? Eu peço uma unidade, e aí tem gente que gosta de pedir embaixo, tanto faz, é a mesma coisa, acrescentar uma unidade embaixo, fique à vontade. Eu não sei como foi que a tia Margarida lhe mostrou, tá certo? Eu não sei como foi que a tia Creuza te mostrou, mas o processo é o seguinte, vamos pensar por aqui. Quando esse número de cima for menor do que o de baixo, quando o número de cima for menor do que o de baixo, eu peço, certo? Uma unidade emprestada e aí fica 14. 14 menos 8 vai me dar o quê? 6. Como eu pedi uma dezena, aqui deixou de ser 9, passou a ser quanto? 8. E aí nós temos um problema. Como é que eu vou tirar 9 de 8? É o que é que se faz? Eu venho aqui, peço na casa seguinte uma unidade para completar a casa anterior. Então eu fico com 18. 9, aliás, 18 menos 9 vai ficar o quê? 9. E aqui deixou de ser 5, passou a ser quanto? 4. E 4 menos 4 dá o quê? 0. Lembrando que esse zero à esquerda, ele não tem valor algum, isso é a mesma coisa que 9.000,
tá certo? 610. Então, subtração é isso aí, tá? Não tem muita coisa que você se preocupar, não, tá certo? O detalhe é botar o minuendo sempre em cima do subtraindo. Por quê? Porque esse elemento aqui, ele tem que ser, claro, maior. E esse de baixo, obviamente, que ele tem que ser o quê? Menor. Como é que eu vou subtrair o menor de um maior? Não tem sentido, tá bom? Então, subtração, ok, prof. Multiplicação, é aqui que nós vamos trabalhar, tá certo? O processo de multiplicidade, crescimento, né? Bom, quando é que eu utilizo, prof, uma multiplicação? A multiplicação, ela é utilizada quando você quer adicionar parcelas iguais, certo? As parcelas são iguais, então ao invés de somá-las e perder tempo, eu utilizo a multiplicação. E essa multiplicação ela é representada através de um sinal. Esse sinal é o sinal de quê? De vezes, né? É o xizinho. Então, olha só, a adição é o mais, a subtração é o tracinho, a multiplicação é o xizinho, que a gente chama de vezes, certo? O multiplicando e o multiplicador são as parcelas da multiplicação e o resultado se chama de produto. Por exemplo, aqui eu tenho quantas casinhas? 4. Aqui eu tenho quantas casinhas? 4. E aqui eu tenho quantas casinhas? 4. Se eu for somar a quantidade de casinhas, para eu obter o total é muito mais fácil fazer assim, ó. 3 vezes quanto? 4, ou seja, são três, digamos assim, são três o quê? Pacotes de 4 elementos. Ou seja, eu terei 12 elementos, tá certo? Então, esta é a multiplicação, ok? E, muito simples, essa multiplicação, ela pode ser gerada, ok? Através de uma simples, com um elemento só, ou uma multiplicação envolvendo dois fatores, né? Que nós vamos trabalhar com você, tá certo? Ok? Em uma próxima oportunidade. Por quê? Porque é importante que a gente trabalhe sobre a multiplicação trabalhando com dois fatores, que é um negócio bacana de ser aprendido. Eu vou te mostrar no próximo vídeo, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!